Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Com quem Horácio mais combina? Com Andréia, sua esposa, ou com Mônica, sua amante? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários e vamos agora para o nosso capítulo de hoje. Voltamos a Ernesto contando a Pedro que ele e sua esposa haviam combinado que Pedro pudesse ver Nicolas. Eles serão configurados algumas vezes mais tarde. Pedro fica chocado, mas também muito grato. Alfredo conta para Andréia que Horácio está obcecado por Mônica. Ele mesmo viu quando Horácio estava aparecendo na aula e assim por diante. É tudo unilateral, porém ele tranquiliza Andréia. Andréia não acredita nisso e pede que ele vá embora. Ele fica tipo, não, mas sério. E é ele e não ela. Mas Andréia está chorando e pedindo para ele sair. Pedro está contando aos pais a boa notícia de poder ver Nicolas. Esté está radiante. Domingo é mais reservado, mas diz: se os pais deles disseram que está tudo bem, tudo bem. Esté acha que ele está com ciúmes, mas sabe que também no fundo ele adora seu neto. Samuel e Rosa caminhando no final de um encontro. Normalmente Samuel estaria com ela, mas ele precisa estudar. Enquanto eles conversam, ela vê seu perseguidor do outro lado da rua, uma figura borrada para nós, e se enrijece. Ela dá uma desculpa quando Samuel percebe. Ela menciona com ressentimento que Gabriela foi convidada para ir ao filme. Ele diz que Gabriela é só uma amiga, nada mais, e saiu com ela por causa dos problemas dela em casa. Rosa não parece convencida ou simpática. Uma breve conversa entre Gina e Nelson à noite acontece. Está na cama, mas não consegue dormir porque está preocupada com o fato de Pedro poder ver Nicolas agora. O Nelson está mandando ela engolir porque esse é o filho de Pedro e ela não pode ficar no meio disso. Ela parece mal-humorada e não convencida. Nelson está farto e volta para a cama para poder dormir. Andréia decidiu seguir o caminho da raiva louca. Ela está murmurando para si mesma que ela é um idiota, que deveria ter percebido que essa zorra toda estava bem debaixo de seu nariz o tempo todo. Ela está falando tão alto que um de seus filhos bate na porta para se perguntar se ela está bem. Ela grita, me deixa em paz, e começa a cortar as gravatas de Horácio com uma tesoura. Sim, Andréia perdeu o controle. Ela dá de cara com Horácio e Mônica quase espejando em seu escritório. Horácio tinha tentado convencer Mônica a voltar com ele, mas ela resistia. Dizia que era tarde demais e ela seguia em frente, mas aí se inclinou para um beijo e ela não resistiu. Bem, Andréia não resistiu, parece que não vê a culpa de seu próprio marido nisso, concentrando toda a sua culpa em Mônica. Ela está pirando e dá um tapa no rosto de Mônica. Ela é arrastada gritando e Horácio e Mônica se abraçam de verdade porque Mônica está abalada com a cena toda. Andréia vê Ernesto quando ela está deixando o negócio e diz que é tudo culpa de Mônica. Ernesto está realmente pasmo e não tinha ideia de nada. Andréia disse que ela pode despir Mônica, mas faça alguma coisa. Enquanto isso, Mônica está dizendo que isso é exatamente o que ela estava tentando evitar. Sua reputação é lama e ela só quer sair. Horácio não quer isso, mas ela insiste que vai desistir e ele tem que deixá-la ir. Samuel e Gabriela estão conversando no trabalho sobre boas novas com Nicolas e Pedro. Em seguida, Gabriela expressa alguma preocupação sobre Rosa e um texto ausente pensando que Rosa é enganosa. Quanto você sabe sobre Rosa? Ela pergunta. Ele fala que ela morou em outra cidade, veio para a cidade para tentar a sorte, tinha vários empregos e acabou no mais alto, a garagem. Gabriela acha que há algo errado com Rosa. Samuel acha que Gabriela está com ciúmes, mas ela ri disso. Há uma cena confusa para mim, em que Augustinho entra no escritório de Nelson com uma mensagem post-it para Rosa. Mas ela não está lá, então Nelson aceita. É uma espécie de lista e Nelson faz uma ligação olhando para ela.
Ernesto confronta Mônica no escritório e a chama de Zorra, para não chamar outro nome, viu? Ela é toda não me insulte, mas ele fica tipo, ei, a verdade dói, né? Horácio fica com o peito todo estufado defendendo sua mulher contra Ernesto, mas Ernesto apenas lhe dá um olhar de conseguir seu número no buraco. Ernesto está levando para o lado pessoal porque esta é a sua família. Bom, gente, eu sei que Ernesto é problemático, mas nessa cena estou do lado de Ernesto, mesmo que ele não seja tão profissional ou discreto sobre isso. André aparece na casa de Helena para descarregar seu fardo sobre todas as coisas que Horácio tem feito. Helena fica chocada ao ouvir e isso nunca teve nenhuma pista. Nicolas desce as escadas imaginando o que significa tanto choro. Andrea vê os olhares pontiagudos de Helena e inventa uma história sobre seu carro sendo atingido. Nicolas diz, bem, o vovô pode ajudar. Isso não é reconfortante para Andrea. Depois que ele se afasta, Helena agradece a Andrea por esconder a verdade, já que Nicolas não consegue lidar com mais nenhum estresse agora. Alfredo visita e chora Mônica. Ela conta toda a sua história. Ai de mim, sou tão inocente, sobre todo o caso com Horácio. Como poderia qualquer um acreditar que ele se envolveria com Horácio? Ela protesta demais. Alfredo parece até admitindo timidez que por um tempo ele teve algumas preocupações com isso, e ela fica absolutamente livida por até ele mesmo ter tal pensamento e chutá-lo para fora. O tempo todo ele está se desculpando e protestando. Você está se esquivando de uma bala, Alfredo. Horácio está jantando com Helena na casa dela e tentando conter todas as mentiras. Ele e Mônica são inocentes. Eles apenas tiveram os negócios, mas ele está apaixonado por ela e agora eles podem começar algo. E o beijo que Andrea viu? Ele conta que ela está exagerando. Ele estava apenas tentando convencê-la a não desistir. Não tenho certeza, mas Helena acredita nisso. Mas ela continua repetindo que a mãe está muito, muito magoada. Horácio ignora isso e diz que nunca vai voltar para Andrea. Ernesto chega em casa do trabalho, cumprimenta Helena calorosamente com um beijo e recusa o jantar. Quando Helena pergunta se está acontecendo alguma coisa, Horácio mente e diz que André inventou alguma história para Ernesto e blá blá blá. Billy está fofocando com André e ficando a par de toda a história de Mônica. Billy relata que Alfredo e Mônica se separaram. Que coincidência! Após a conversa, Andrea conta a Irene sobre isso. Andrea está convencida de que pode lutar e ter seu casamento de volta. Irene acha que ela deveria aceitar a realidade e deixá-lo ir. Andrea pergunta a Irene se ela sabe de alguma coisa, porque ela nunca foi casada. Uma breve cena com Pedro e Gina na casa dela, conversando sobre os preparativos do casamento. Nelson caminha até eles no meio de um beijo e dá um basta nisso. Naquela noite, Helena e Ernesto conversaram sobre André e Horácio. Ernesto acha que Horácio é cego para fazer isso com sua família. Helena é mais, devo dizer, neutra sobre esse caso. De qualquer maneira, Ernesto diz que isso não é desculpa, e eu concordo com ele. Ela não fala sobre Nicolas poder ver Ernesto e ele está totalmente de acordo, o que agrada, e eles começam a se beijar. Duas lindas garotas vêm à garagem com a intenção de tirar selfies com Pedro, uma estrela viral do YouTube agora. Nelson resmunga um pouco, mas tanto faz. Enquanto isso, Mônica está pegando suas coisas no escritório. Horácio quer que ela fique. Não, ela diz. Sim, ela largou Alfredo, mas é melhor ficar sozinha por um tempo. Horácio faz uma grande cena na frente de todos os outros funcionários e ao beijá-la. E o idiota responde. Ao intervalo comercial, ela interrompe o namoro e lhe oferece um novo. Ela só quer sair e ele não aceitará um não como resposta. Todos no escritório estão boquiabertos enquanto ela sai bufando, enquanto Horácio parece negar suas constantes recusas. Pedro está olhando para o carro que as duas lindas garotas trouxeram. Elas, obviamente, se preocupam mais com ele do que com o carro. Ele é interrompido por um telefonema de Ernesto, marcando uma reunião no sábado no meio-dia para ver Nicolas. Ele está muito feliz com isso. Ernesto liga brevemente para Andrea para dizer a ela que Mônica saiu do prédio, foi demitida.
Não, Ernesto não teve nenhuma participação nisso. Andrea está além de exultante e começa a mexer no cabelo. Ela tem esperança de novo. Uma pequena cena em que Ellen e Nicholas visitam Irene, eles falam um pouco sobre como está a mãe delas. Falam-se de algum evento em um jardim. Horácio liga para um amigo advogado, Adolfo, para pedir o divórcio. Adolfo diz que é moleza se ambas as partes concordarem. Mas Andrea diz que não. Adolfo fala mais sobre os maendros. Eu perdi alguma coisa aqui, mas parece que é possível, mas não tão fácil conseguir o divórcio quando a outra parte não quer. Ernesto se aproxima de Horácio. Ele fala sobre Mônica ser despedida, mas Horácio diz que ela não foi demitida por ele, ela foi embora. Horácio manda Ernesto parar. Ernesto simplesmente odeia ver Andrea magoada. Quando Horácio deixa claro para você ficar de fora, Ernesto fica quieto e parece encolher os ombros. Uma cena fofa acontece em que Nicholas visita Gabriela no trabalho e Samuel o vê pela primeira vez. O rosto de Samuel está cheio de admiração e amor, mas ele não revela que é irmão de Pedro. Nicholas pergunta se ele tem sobrinhos. Bem, é claro que Samuel não fala nada sobre isso. Gabriela e Nicholas contam algumas piadas um para os outros. Helena chega para buscá-lo, vê Samuel e eles falam sobre o grande evento no sábado, a qual estão todos presentes. Quando Helena e Nicholas saem, Samuel fica todo irritado ao ver Nicholas pela primeira vez. Ele é um garotão tão bom. Pedro e Gina estão conversando sobre os preparativos do casamento novamente. Eles também falam sobre a grande coisa no sábado, onde ele verá Nicholas. Gina lembra Pedro que eles têm que ver o padre naquele dia também. Pedro acha que deve haver tempo para as duas coisas. Aí eles falam sobre as despesas da lua de mel. Ela quer algo caro, porque seu pai pode ajudar. Pedro diz que ela precisa começar a viver com seus meios e que ele não pode pagar algumas dessas coisas. Ela parece agradável, mas não tenho tanta certeza de quanto tempo isso tudo pode durar. Andrea está toda arrumada para o jantar. Ela conta a Irene e Gabriela que Horácio demitiu Mônica, o que deve significar que ele mudou de ideia. Nesse momento entra Horácio. Andrea está toda amorosa, convidando-o para jantar. Ele diz sem rodeios, não, ele não vai ficar. Quando Andrea menciona a demissão de Mônica, ele desliga rapidamente. Não, ele não desistiu. Não, ele não mudou de ideia sobre Mônica. A propósito, aqui estão os papéis do divórcio. Ele sai quando Andrea começa a chorar. Irene olha os papéis do divórcio e diz, nada mal, com certeza com frieza, enquanto Gabriela vai até a mãe para consolá-la. Nessa cena aqui, ilustra perfeitamente a diferença de caráter entre essas duas irmãs. Pedro liga para Helena naquela noite para falar sobre Nicholas no sábado. Ele deve higienizar uma maneira particular. Ele pode trazer os cupcakes da mãe para o Nicholas? Helena diz que Nicholas tem uma dieta especial, mas higieniza normalmente. A propósito, ela não estará lá no sábado, mas o marido sim. Podemos ver que Pedro está decepcionado. Eles encerram a conversa quando a música tema aumenta. Horácio está no quarto arrumando as coisas. Andrea entra. Onde estão as gravatas dele? Acho que ela conta a ele o que fez com elas. Então ela rasga os papéis do divórcio também e dá um tapa na cara dele. Ele a restringe e diz a ela, mais cedo ou mais tarde ela vai ter que aceitar. Quando ele está saindo de casa, ele o segue gritando enquanto Gabriela e Irene ouvem e parecem miseráveis e desconfortáveis. Horácio pede às garotas que mandem suas coisas para o hotel enquanto ele sai correndo. Andrea em seus calcanhares ainda gritando. Na manhã seguinte, Helena está preparando algum tipo de evento com um jardim para o seu trabalho. Ela fala com Ernesto ao telefone, enquanto ele e Nicholas se preparam para sair para se encontrar com Pedro. Enquanto isso, Pedro está saindo e uma animada Esté está lidando para tirar fotos de Nicholas. Domingo parece indiferente durante toda essa agitação. Quando Pedro sai, Esté pergunta por quê. Domingo diz, Nico é filho dessa outra pessoa e não de Pedro. Pedro e Ernesto se encontram e descem dos carros.
Ernesto parece totalmente tranquilo com tudo isso e até sugere que Pedro leve Nicolas por 2 horas. E então Ernesto volta para buscá-lo mais tarde. Pedro, claro, está emocionado com isso e agradece a ele. Ernesto parece totalmente despreocupado, mas sinto alguma tendência lá. Nico é entregue a Pedro, mas Pedro faz dizer adeus ao papai. Abraça e adeus até 2 horas. Horácio está então visitando o advogado Adolfo. Adolfo mostra-lhe uma linda casa e entrega-lhe chaves. Acho que essas são as novas instalações de Horácio. Adolfo diz que o divórcio demorará 1 ou 2 anos, depende apenas do que o juiz diz. Adolfo diz que é uma pena que Andréa esteja totalmente contra. Pedro leva Nicolas para a garagem, mas faz com que calce luvas de látex para protegê-lo. Helena está terminando seu trabalho no evento do jardim e avisa Irene que vai embora. Acho que está com Nicolas e Pedro. Irene parece menos do que entusiasmada. Ernesto então está no seu dia hoje bem alegre. Ele corre até um policial e afirma que alguém roubou seu filho. Ele dá uma descrição de Nicolas e Pedro. Ele afirma não conhecer o sequestrador. A polícia então fala sobre um alerta Amber e faz um alarme. Nossa, gente, que maldade! Alguém avisa a Ernesto que há então uma intimidade entre Pedro e Nicolas e que isso tudo não vai dar certo. Quando Ernesto entra no carro, ele está com um sorriso malicioso. Então, esse era o plano o tempo todo. Então, essas são as emoções do próximo capítulo de Te Dou a Vida. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligadinhos aqui no canal, vou te contar tudinho que ainda vai acontecer. Muito obrigada por sua audiência.